Uma ação do Ministério Público culminou na tarde dessa quarta-feira com o fechamento, por meio de interdição, do Centro de Recuperação de Dependentes Químicos Efraim. Em funcionamento desde 2019, em área cedida pela Prefeitura Municipal, onde antes funcionava a escola Ernesto Pertile, na localidade de Pertile, interior do município, o local abrigava 7 residentes. A presidente da associação, responsável pelo gerenciamento da fazenda, Andréa Medeiros, informou que dos 7 residentes, 3 já estavam recuperados e atuavam como voluntários. A ação envolveu a Vigilância Sanitária, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Ministério do Trabalho e Conselho Tutelar. A ação do MP teve como base relatórios que atestavam a falta de estrutura física e o atendimento à legislação federal para este tipo de clínica de atendimento a dependentes químicos. Outro ponto foi o convívio de menores com os internos. A presidente da associação, no entanto, se diz perseguida. Não tiro a razão de nenhum deles, não estou aqui para tirar a razão, né? Mas também cheguei lá, me surpreendi porque tinha muita gente, era um motim. Para mim isso se chama perseguição para fechar o estabelecimento. Essas medidas, elas estão sendo, sim, todas elas estão, eles foram lá, interditaram, mandaram pessoas com 7 meses de tratamento, pessoas que já terminaram o tratamento e ir embora do lugar. O PPCI a gente já ganhou hoje mesmo, tá? Só para avisar os que são contra, né, o centro de recuperação e o regulamento, né, do Ministério da Saúde. Todos os que estão ali, eles vão para o CAPS. Tem agendamento, tem remédio na liga, tem tudo. A gente leva eles. Titular da Promotoria Especializada, a promotora Débora Becker, afirma que a ação do MP se deu pela constatação de que a fazenda atuava fora das regulamentações previstas pelo Ministério da Saúde, sem registro de profissional técnico responsável e sem condições de segurança para os residentes. Isso se trata de um estabelecimento que tem um CNPJ e um espaço físico, tudo muito precário. Né? Não tem nada além disso, mas não tem uma estrutura de monitor, de nenhum tipo de capacitação, de treinamento, de curso, de formação de ninguém que trabalha lá. Um quadro de insalubridade extrema. A água é de um poço superficial, não é nenhum poço artesiano, então houve até relatos de constantes diarreias nesse local por parte dos usuários. Um quadro de automedicação dos pacientes. Um dos pacientes, que se intitula monitor voluntário, detém a chave do armário, da peça, enfim, onde se armazenam os medicamentos e os alimentos. Ele é quem oferece a medicação para os pacientes. Ele intitula a medicação que ele dá como laranjão, fazendo alusão a um medicamento de uso controlado. Né? Não existe responsabilidade técnica nenhuma, não existe nenhum vínculo de trabalho formal de nenhuma forma. É um local que se auto-sustenta, se auto-organiza, sem nenhum suporte. Além dessa questão da automedicação, o fato de ter sido informado por um dos usuários que hoje era o dia do jejum no local e que, então, até às 16 horas não haveria alimentação. A primeira refeição do dia seria feita depois das 16 horas. O fato de que o telhado de zinco não tem, o imóvel, enfim, não tem laje, não tem forro, né? É um telhado de zinco que é apoiado em madeiras. Sobre essas madeiras são depositados colchões e sobre esses colchões, ou no meio desses colchões, foram encontrados pelos bombeiros toda a fiação da casa, passando ali junto. Então, se trata de um lugar realmente bastante perigoso. Esse tipo de coisa não pode acontecer num estabelecimento que atende pessoas com qualquer condição de saúde mental, por qualquer natureza. Né? O local não tinha e não tem uma forma de conter pessoas que entrem em surto, por exemplo. E junto com isso, como eu falei antes, se trata de um lugar que se funciona, então os usuários do serviço são responsáveis pela manutenção do local, inclusive por fazer lenha. Então, um paciente eventualmente em surto tem acesso fácil aos machados utilizados para fazer lenha, por exemplo, né? E pode colocar em risco todos os demais pacientes.
Para concluir as obras, André afirma que conta com recursos de emenda impositiva de autoria do vereador Magaiver Dias, do PSDB, no valor de R$21 mil. O parlamentar confirma a destinação destes recursos. A gente destinou um valor de R$21 mil a pedido do falecido Bruno, que era um dos coordenadores do movimento, para que pudesse contemplar a Efraim se a gente fosse eleito no mandato. Como a gente obteve êxito, a gente destinou esse valor para que a clínica tivesse as condições para entrar em funcionamento, né, que tinha uma grande dificuldade de captar recursos. Eu já tive uma vez lá no local e tenho grandes amigos lá, tanto a Andréia, que é a presidente, quanto o falecido Bruno, que era um dos grandes entusiastas do projeto. O senhor acha que é correto destinar recurso público para a iniciativa privada, que é o caso da Efraim? Eu acredito que é uma forma da gente ajudar para que eles possam ter as condições para fazer o trabalho deles, né? A gente sabe que é um projeto social, não visa fundos, não visa lucro, e eles só querem ajudar as pessoas que estão passando dificuldades. A ação do vereador, no entanto, é vista com preocupação pelo Ministério Público, uma vez que destina recursos públicos para a manutenção de negócio particular. Veio a informação de que parlamentares do município de Cachoeira do Sul estão destinando ou tencionam destinar verba pública para esse local totalmente irregular, de cunho privado, de cunho particular, até onde se sabe. Então, recurso público patrocinando uma iniciativa privada de cunho religioso, mas de cunho ainda assim privado, né, com proprietário, com responsável e que já vinha operando, o que é pior ainda. Que eu não vou fechar o estabelecimento, está interditado, tá. Mas que eu vou alugar uma casa e vou botar o pessoal, eu vou, porque eu não vou botar ninguém na rua fumar crack e roubar a sociedade. O espaço não é o que interfere, né? É a natureza do serviço que vai continuar sendo irregular onde quer que seja, até que todas essas providências sejam adotadas. André acusa ainda a Brigada Militar de ação violenta e abuso de autoridade. Ela relata que o coordenador da fazenda, Carlos Alberto, foi agredido pelos policiais que cumpriram a ordem de interdição da Efraim. A brigada fez uso abusivo, porque ele se alterou, ok. Prenderam, ok, pode ter, né? Mas eles deram um soco na cara dele. Eles tiraram o sangue da boca dele, eu tenho fotos, tenho a filmagem. Por telefone, o comandante do 35º Batalhão de Polícia Militar, Jaime Soligo, informou que houve resistência de Carlos Alberto, obrigando os policiais a utilizarem a força. No momento lá da ação, lá, essa pessoa resistiu lá e desacatou o pessoal do Ministério Público lá, e a brigada então teve que fazer o uso do moderado da força para conter essa pessoa. Tudo se originou aí quando foi informado a ação que ocorreria por parte aí da Vigilância Sanitária, do próprio Ministério Público, do Conselho Tutelar. Essa pessoa não aceitou aí o determinado por esses órgãos e a brigada, então, para preservar a integridade dos policiais e das pessoas, né, teve que fazer o uso da força.